E aí? Tudo bom, mano? Então, você acha que o Igor, ele planejou com alguém tudo aquilo pra você sair? Porque no último podcast que você foi, lá do Inteligência, você falou que... É o que você acabou de falar, praticamente. Você falou que acha que planejaram tirar você de alguma forma. Você acha que o Igor, ele planejou junto com eles de alguma forma, diretamente ou não? O tema é, ele saiu do Monark, ele saiu do Flow, sem cometer nenhum crime. Você discorda? Você acha que cometeu um crime? Eu acho que cometeu indiretamente porque você Qual não crime tava... indireto, Igor? Na parte de acabar falando aquela palavra. Mas não foi crime, Porque você tava doidão lá. Eu falei que eu acredito que todos os partidos têm o direito de existir. Qualquer partido, inclusive dos... Aí você acreditou que, com base nisso, já aproveitaram pra... Mas você ter uma opinião sobre uma mudança da lei não é crime. Você pode desejar que a lei mude por uma outra coisa, né? Ter a opinião de desejar que a lei seja de uma forma diferente, isso por si só não é nenhum crime. Mas você acha que, depois de tudo que aconteceu, você realmente ficou arrependido, errou, ou... Não me arrependo de nada. Tudo que eu falei eu ainda acredito. Eu acredito na liberdade de expressão, no mínimo, igual acontece lá nos Estados Unidos. E isso remete à livre associação e à livre formação de partidos. Que eu acho que é algo que a gente deveria implementar aqui no Brasil, para que o Estado não tenha controle sobre o debate político brasileiro. Mas aquela palavra Que você retira. Livres. Você retira, só aquela Qual palavra. A palavra, eu acredito que deveria existir Eu acredito que poderia existir se a gente estivesse num ambiente de livre expressão, assim como acontece. Mas você não concorda com isso? Eu acho que é um partido de merda, eu não gostaria que que alguém criasse, mas eu acho que as pessoas deveriam ter o direito. Né? Mas por que você falou aquilo? Porque eu estava tentando demonstrar o que é realmente liberdade de expressão de uma forma ampla e livre de verdade. Isso significa defender o discurso político de pessoas que você não concorda também, entendeu? Valeu. Obrigado, mano. Monark, no primeiro tema, você falou que a questão da liberdade de expressão, o próprio povo pode... Se autorregular. Se regular. Você não vê que o próprio povo se regulou essa sua saída do Flow porque eles não concordavam com você? Então, o povo brasileiro tem o direito de não gostar do que eu falo, entendeu? Mas a empresa é minha, né? Eu tenho o direito de falar o que eu quiser na minha empresa. Não é só porque o povo não concorda que eles têm o direito de me tirar da minha empresa, né? Mas os patrocinadores, eles têm o direito de não financiar as coisas por conta das coisas que você fala. É verdade. Os convidados, eles têm o direito de não querer uma imagem relacionada a você por conta das coisas que você fala. Eles têm o direito. Então, se você defende tanto essa sua liberdade de expressão, por que você não ficou no Flow e fez aquilo ruir? Aquilo ruir o quê? O próprio Flow ruir, porque eu não queria foi destruir a vida das pessoas, porra. Exato, então a sua retirada foi algo pra salvar a empresa, certo? Sim. Então, qual que é o problema disso ter acontecido? Porque, tipo assim... O problema é que eu não cometi nenhum crime, não fiz nada de errado, entendeu? Mas você mesmo falou que o próprio povo pode regular. Então foi o povo que regulou que aquele seu discurso não era algo aceitável. Então, mas o povo, ele pode não concordar com o meu discurso, se ele quiser. Mas ele não pode me impedir de falar, porque aí acabou a liberdade de expressão. Mas eles não te impediram, você que decidiu sair. Não foi uma retirada. Então, foi uma pressão política que houve e um cancelamento muito forte, Jornal Nacional, tudo mais. Eu decidi sair porque era a única forma de salvar a empresa e não demitir todo mundo e tudo mais. Então, eu me sacrifiquei justamente para que as pessoas pudessem continuar tendo seus empregos. Porque eu entendo que estava rolando esse cancelamento todo e eu queria preservar aquelas pessoas naquele momento que estava vivendo um cancelamento absurdo. Tinha uma movimentação política muito forte. Totalmente. Muita gente poderosa por trás disso, sabe? Tinha essa movimentação, eu concordo. Mas qual que é o problema de ter tido isso? Por que você acha ruim que tenha essa autorregulação dos patrocinadores, dos convidados? Não é algo ruim. Eu acho ruim quando as pessoas têm medo de falar as coisas, sabe? Onde as grandes corporações podem decidir o que você deve falar ou não, entendeu? E
sei lá, eu gostaria de ser livre para poder falar o que eu penso. E você não tá sendo livre? Olha, eu fui multado, né? Eu perdi um monte de canal foi banido. Eu fui condenado à cadeia por 1 ano e 2 meses. Então, tipo, eu tô livre aqui agora com você, mas houve um assédio judicial, uma perseguição judicial muito forte, né? Que, obviamente, é uma tática de censura do Estado. De tipo, não gostei do que você fala, agora eu vou te causar todos esses problemas para você ou ficar com medo e calar a boca e obedecer ao Estado, ou a gente destruir a sua vida. Isso é uma forma de censura e eu sou contra. Eu gostaria de poder falar o que eu penso sem sofrer esse assédio. Uma empresa, no caso do Flow, você precisava ter um retorno para você conseguir ganhar dinheiro, por exemplo. Isso. E os patrocinadores, igual você falou, têm o direito de não querer patrocinar. Verdade. Então... Você não pode obrigar alguém a te patrocinar. Né? Exatamente. Já que Concordo, não é o pode direito. ser obrigado a patrocinar, eu não vejo que a sua saída foi uma coisa que foi ruim pra empresa, tá ligado? Pode, tudo bem, direito seu de achar isso. Então, eu não vejo por que essa frase de eu fui forçado a retirar. Por causa da pressão política externa, né, cara? Salve, grande. Opa, Voltei. boa. Vamos lá. Ipsiliteris, você disse exatamente que o Estado não deveria interferir na criação e legalização de um partido nazista no Brasil. Ou qualquer partido, Certo. inclusive comunista. Então, maravilha. Só que ao contrário dos Estados Unidos, que você citou inclusive o conceito de liberdade de expressão de lá, Aham, no Brasil existe um tipo penal chamado apologia ao nazismo. tudo bem. Então eu sou o primeiro que estou respondendo. O crime foi apologia ao nazismo, pelo qual você Não cometeu. respondeu. Mas eu né? não cometi. Cometi? Foi arquivado. Então eu não cometi. Eu respeito decisão judicial. Você pediu uma mudança na lei. Eu respeito a decisão Você- judicial. Mas o crime Mas pelo isso qual. não é crime, certo? Não, mas veja. você concorda que não é crime? O simples... Mas você concorda que eu não cometi o crime? Não concordo. Que crime, então, Concordo. cometi de bolhufas? Vou explicar. Mas Vou fala explicar. fala a porra do artigo. Apologia ao do crime. nazismo. Como que É eu um fiz tipo apologia? penal. Eu falei que o nazismo É era um do tipo demônio penal no vídeo, no Brasil. pô. Mas peraí. A partir do Mas eu momento. não fiz apologia ao Mas- nazismo. Mas Você veja, falar que eles... eu vou eles dar minha avaliação. Mas você falar que eles podem existir, poderiam existir... É dentro- apologia. Não é apologia. É apologia ao porque nazismo. Você não tá falando A que é partir bom. do momento que você diz Apologia é que- você defender. Em que você diz É em você que uma ideologia. concordar. A partir do momento que você diz que uma ideologia racista, uma ideologia machista, Por uma liberdade ideologia de que expressão. defende a execução de pessoas por critérios de etnia e raciais e que elas podem se organizar em torno de um partido legal, em torno de uma Assim como instituição, acontece nos Estados em torno Unidos. de uma organização, isso no Brasil é apologia ao Não, nazismo. isso não é apologia. É apologia, Não, mano. Você pedir uma mudança na lei é um direito que qualquer cidadão tem. Se eu enxergo- Uma mudança na lei se para que eu- racistas possam se organizar institucionalmente. Mas é o direito do cidadão... Não é um de- direito. É o direito do cidadão propor mudanças na lei, ou não é? Numa lei como essa, não. Não, a gente não, tem direito de não propor. tem direito. Mudanças na Você lei. não tem direito Então, os de Estados Unidos é um defender- país racista, é isso? É um país racista. Eu não Os acho. Estados Unidos da Eu América não são acho. um país racista. Eu não acho. Inclusive, há pessoas É um, presas. é um país nazista? Há É um país pessoas- nazista? Não, o país enquanto país não é, É um país nazista, nazista? mas é um país estruturalmente nazista. Não, Sabe para, por quê? Há pessoas agora sendo Estados Unidos ajuda presas, Israel em tudo. há pessoas agora sendo presas por violação à liberdade de expressão. Não, isso é errado. Boa tarde. Boa tarde. Então quer dizer que o racismo pode ser liberado? Tanto o preto ou branco? Não, Eu acho que as pessoas têm o direito de falar coisas que a gente não concorda. eu não concordo. Porque o racismo Então as pessoas só podem falar o que você concorda. também não. Então as pessoas podem ou não falar algo que você discorda? Agora. Acho que também não. Mas podem... Não, as pessoas... Olá, Monark, tudo Tudo bom? bom? Meu nome é José Bom, José, e eu quero falar que você cometeu um crime, Qual? o mais grave de todos. manda. Foi não me amar nunca. Olá, tudo bem? Tudo Meu bom? nome é Christian. Tudo bom? Beleza. Por favor, eu queria que você repetisse a afirmação, por gentileza. Que eu fui forçado a sair da minha empresa sem ter cometido nenhum crime. Você foi forçado a sair da empresa diretamente? Alguém te forçou, te obrigou a sair da empresa? Ou você saiu pela sua escolha? Eu fui forçado a ter que sair se eu quisesse manter a empresa viva. Eu fui
coagido de forma... Eu fui pressionado política e juridicamente a sair da minha empresa. Mas então, no caso, você teve uma escolha. Você poderia ter continuado na empresa, mesmo que ela fundasse junto com você, que o Flow falisse. Eu poderia. Se eu fosse um cara mais... que estivesse cagando pra todo mundo ali e foda-se o emprego de todo mundo, eu poderia ter só... Certo, não, isso eu admiro da sua parte, você ter feito isso, acho que foi nobre. Mas então você concorda comigo que você não foi obrigado. Bom, em teoria não apontaram uma arma pra minha cabeça e falaram, assine este contrato, senão a gente te mata, né? Mas eles falaram, ou você sai da empresa, ou a empresa vai ser morta, e vocês vão ficar com um monte de dívida e vão ter que demitir todo mundo, e vocês não vão mais poder falar na internet, e já era, e acabou, ninguém mais vai vir aqui, tá ligado? Então eu não fui forçado com uma arma na minha cabeça, mas foi criado um cenário, uma condição onde a minha única opção, se eu não fosse um crápula, seria sair da empresa. Entendi. Então eu tô certo nesse ponto, que você não foi forçado diretamente. Não colocaram uma arma na minha cabeça, não. Não, perfeito. Então, o outro ponto, no caso, é que você fala que é um crime, que não existe, no caso, o crime que você cometeu. Não cometeu nenhum crime. Que fui condenado, né? Certo. O meu entendimento, na verdade, é que, por mais que não seja um crime na legislação brasileira, eu acho que deveria sim ser um crime. Discutir sobre liberdade de expressão? Não, discutir sobre liberdade de expressão não, mas falar o que você falou. Mas eu falei, o que eu falei era que acreditava na liberdade de expressão, de acordo com o conceito que está expresso na Constituição americana, que permite a livre associação de partidos, inclusive para partidos que a gente acha hediondo e horríveis, entendeu? O que eu estava defendendo não era o partido nazista. O que eu estava defendendo era a liberdade de expressão, inclusive para partidos que a gente não concorda. Até hoje você continua, então, concordando que deveria existir um partido nazista no Brasil? Eu acho que no Brasil deveria poder existir, mas eu não gostaria que ninguém criasse, não. Assim como, por exemplo, eu não sou muito fã do comunismo, da ideologia comunista. Inclusive, as pessoas que não gostam de comunismo podem argumentar que na história do comunismo muita gente já foi morta e teve muita fome e tudo mais, e poderiam argumentar que o Estado deveria proibir as pessoas de formarem um partido comunista, justamente pelo histórico meio dark que tem. Mas você permitir que essas pessoas que se consideram nazistas... poder criar um partido comunista. Então, mas você não acha que isso é, de certa forma, apoiar essas pessoas que têm um pensamento abjeto, que não deveriam ter espaço na sociedade, você não está apoiando elas? É apoiar a liberdade de expressão de todo mundo, inclusive dessas pessoas. Mas eu acho que até geral. a liberdade de expressão deveria ter um limite, não tem como ter uma liberdade irrestrita de falar o que quiser. Eu acho que a liberdade de expressão tem que ser irrestrita e tem que valer para todo mundo, entendeu? Não pode só valer para as pessoas que a gente concorda ou que acha que é certo. Senão a gente virou Deus do mundo e aí a gente falou, não, nós como somos Deus do mundo, vamos dar ao Estado o poder de só as opiniões que a gente acha fofinho e bonitinho serem ditas. Então, por exemplo, eu vou tentar te ajudar. Você acha que deveria, então, as pessoas... Obrigado, velho. Valeu. É nóis. Tudo bom? Tudo bom? Então, eu venho trazer aqui um ponto de que você fazia parte da empresa, certo? Certo. Você era um sócio majoritário, sua empresa tem um código de ética, certo? Certo. Que eu criei. Sim, que você participou da criação desse código de ética. De certa forma, para você sair dessa empresa, você quebrou, de certa forma, esse código de ética. Você quebrou o código de ética que pode ser dito a esses patrocinadores. Eu quebrei o código de ética, os códigos de regra de censura dos patrocinadores. Aí eu quebrei, pode ser. Certo, os patrocinadores têm seus códigos de ética. As pessoas têm sua ética pessoal, certo? Exato, mas a ética das pessoas não pode me obrigar, eu não preciso seguir a ética dos patrocinadores, né? Não sou obrigado, né? No caso, eu sou, se eu quiser ter patrocinadores, né? Mas como eu falo o que eu quero e não tô nem aí para patrocinadores, eu perdi eles. Então, aí chegamos ao ponto de que você saiu da sua própria empresa porque você quebrou o código de ética dos seus patrocinadores, você quebrou a ética individual das pessoas que estão de fora e, de certa forma, isso te quebrou, isso acabou com a sua imagem, que fez o que te obrigou, entre muitas aspas, a sair do Flow. Vamos falar a verdade. Só que essa mesma pressão, eu não sei se eu posso trazer outros temas dos debates anteriores aqui, mas essa mesma pressão seria a mesma pressão que o governo te traria para te obrigar a tomar uma vacina. Seria a mesma pressão que a sociedade te impõe para fazer outras coisas. Você quer que todo mundo te obrigue a fazer Existe um código de ética na sociedade. A sociedade forma a sua ética própria se você quebrou o código de ética da sociedade, se você... Você não quer falar o que você pensa? De certa forma, sim, mas nem tudo você pode falar. Mas nem tudo você pode falar, Monark. Se você ficar disseminando um crime por aí, se você formar um partido nazista e continuar disseminando um crime de ódio, de uma ideologia que é eugenista, de uma ideologia racista, de uma ideologia que quebra a lei, que quebra a opinião e a...
Tá bom. Oi? Eu sei que a Antártica tem alguma coisa esquisita. Minha quarta afirmativa é que aquecimento global não existe. Vamos lá. Para falar do aquecimento global, primeiro a gente precisa falar do efeito estufa. Você... Eu conheço, já conheço isso. Mas... Essa daí você sabe, né? Você acha que não existe também? Eu acho que o aquecimento global, do jeito que eles falam, é mentira. Eu acho que Você acha que o planeta Terra está aquecendo? Existem mudanças climáticas, né? Porque a gente tem estudos do clima que mostram que inclusive, já existiram eras do gelo. Sim. Ou seja, o clima do planeta está sempre mudando, né? Sim, o clima do planeta está sempre mudando. A questão principal é que Mas o aquecimento global é farsa. está acontecendo de uma maneira acelerada. Mentira. Isso é simplesmente É mentira. tudo. É só você pegar... Se você não acredita nesses mentira. dados, então, Mas é que... mentira. Cara, é fácil. É só você pegar as fotos do Rio de Janeiro, do Cristo Redentor, entendeu? E olhar o nível do mar de 50, 70 anos atrás. Você entende... E aí você olha agora, tá simplesmente fucking idêntico. O mar não subiu 1 centímetro, cara. Você entende que o nível do mar, ele é medido globalmente. Toda hora ele não é medido no Rio de Janeiro. Mas em Nova York também, se pegar a Estátua da Liberdade, tem foto de 70 anos atrás, você vai ver lá, então a Estátua da Liberdade não está no mesmo Então, lugar. uma última pergunta. Você não acredita, então, nos estudos que comprovam que o nível do mar está subindo? Não acredito. Não então, acredito. a gente não tem nem o que discutir. Sim, senhor. Tá bom. Próximo. Tá. Então, você acha que o nível do mar não tá subindo? Não. O nível do mar, da onde? Da praia? É. Joga, não sobe, praia Continua a grande, mesma merda no mundo inteiro. Não, sobe. Pode subir ali ou lá por mudanças que não tem nada a ver com o aquecimento global. Sobe por causa do vento. O vento, quando ele tá mais bravo, o vento ele fica mais... Ah, tudo bem, natural. A lua também, as marés. Tanto tudo no Rio mais. de Janeiro também. Tem maré alta, maré Tem baixa. isso. Normal. Isso aí isso que ele vai acontece. subir. Mas não é aquecimento global. Mas vai ficar alto. Tudo bem, isso aí faz parte. Baixo, Faz parte. Quando chove? Maré alta, maré baixa. Quando chove, lá no Rio de Janeiro. Alaga. Não alaga? Aí sobe o Não nível, subiu? sobe. E quando tá calor, ele vai baixar. É tudo Quando não chove, controlado. abaixa, claro. É tudo controlado. Beleza? Você falou que não era. Mas não é aquecimento global. Eu não acho que daqui 10 anos a maioria das cidades costeiras vão estar inundadas e inabitáveis porque o nível do mar vai ter subido 3, 4 metros. Eu não acho que isso vai acontecer. Eles vêm falando sobre isso há mais de 70 anos. Cara, eu tenho uma notícia no meu celular que eu postei no Twitter dos caras de 1970, eles falando, daqui 10 anos o nível do mar vai estar 2 metros acima, a cidade de Nova York já não vai estar... Isso foi publicado no jornal para todo mundo ver há 30, 40 anos atrás. E o mar não subiu, pô. Mas E eles continuam insistindo nessa mesma narrativa velha que é justamente para as grandes corporações globais imporem regras de governança nas empresas e tomarem controle delas. Com a desculpa estamos salvando o planeta do superaquecimento global que vai matar todo mundo e que nunca chega. Mas aqui sim. Aqui, nosso país, sim. Aqui Sobe. tá quente. Aqui tá quente, Tá mas quente. aqui quando o rio sobe, a água sobe e alaga tudo que é lugar. Quando chove muito, sobe a água mesmo, Isso, verdade. Exatamente. Verdade. Também, sobre a população, também joga muito lixo dentro dos rios, dentro da boca de rio. Isso é um problema Não tem, também. Tem a limpeza, mas também depende da pessoa. Beleza, acho ótimo. Valeu, mano. O aquecimento global, esse aqui eu acredito. Tudo bom, Tudo moça? bem? Beleza. Sou a Marisa. Prazer, Marisa. Então, quer dizer que esses estudos todos aí de aquecimento, não local, global, Global. Tudo balela. você não acredita em absolutamente nada. Tudo pago pelo Jorge Soros pra fazer engenharia social na gente. Quer dizer, o que sai em jornal ou Não acredito nessa mídia, não. site, Bando de mentirosos. pra você tudo é mentira. Não, um bando de mentirosos. E o aquecimento local, como é que fica? Esse tá rolando. Graças a Deus salvou aí o Deus do... Então eu posso, Deus do clima. eu posso com o nosso colega ali pro litoral, ficar na casa dele, que o mar não vai subir.
subir, você tem Te certeza? garanto. Ah, Zé, Só então- vai subir se amarece o quintal, normal. Aí sobe. Se chover muito e tiver lixo no esgoto, Sim. pode Então ser. eu posso ir tranquila que... Pode como comprar você disse, casa na praia. 1970 até O hoje Zicaço, não... o Zicaço compra tudo carro na praia. Se fosse inundar em 10 anos, eles não compravam Que casa. todo mundo fala, né? investimento Assim, ruim. que você vê, ó, daqui uns dias esse prédio não vai estar aqui na beira-mar, porque cada vez tá mais subindo, né? Pois é, quantos Então você a tem? gente não vem. Eu tenho 50. Você lembra de algum prédio que foi engolido pela água em alguma... Não, eu não lembro. Mas, assim, como sai, né? A gente acredita, entre aspas, na notícia, até ver se vai ser realmente Mas né, eles mentem feito pra ou gente, não, esses né? caras, eles só pagam pra mentir. Tá, ô Zé, então eu vou pra sua casa, tá? No litoral, com seu tio. Falou? Obrigado. E aí, mano? Beleza? Suaveira. Então, eu discordo de você porque tem dia que faz calor, faz frio, sabe? É verdade, isso aí é o aquecimento entendeu? global mesmo. Não, mas eu acho que vai ter mesmo isso aí, tá ligado? Você acha que a água vai inundar tudo? Vai. Não, eu acho assim, tem dia que chove, né, alaga, né? Na minha casa nunca alagou não, né? Mas na Zona Leste, né? esses Pior que lugares- tem, o clima É. tá mudando mesmo. Às vezes tem uma chuva Rapaz, eu não forte. sei não. É. Mas eu não acredito no aquecimento global, não. Eu não acho que é tudo mentira pro grande conglomerado corporativo mundial. Não, eu sei fazer assim que a Terra é engenharia social. redonda, né? A Terra é redonda. Pode ser, eles dizem É. que é, né? Eu sei que a Terra é redonda, você falou que era plana, né? Talvez seja Mas- plana. Lá na Antártica eu acho que tem coisa, viu? Não, eu acredito que existe a Antártica também. Você não sei, eles estão escondendo alguma coisa lá. Já Por viu que os- que não pode explorar aquela porra? É. Eu esqueci o nome daquela cidade lá, mano. Caralho. Atlantis? Mano. Não, é outra, pô. É. Caralho, mano. não, pô, é outra. É. Caralho, é os tártaros, pô. Os tártaros. Os Tartária. É, os tártaros. Tartária, pode crer. Eu acho que deve existir gigante lá, hein? Eu acho que existiam gigantes pô. também, mano. Eu acho Mas que é mesmo. os ossos de dinossauro é tudo mentira, tudo de gigantes. Aí dentro, essa porra. Na você Bíblia vê. tem gigante, não tem? É, tem. Pô. Então, vai que tinha mesmo. É. Mas eu acho assim, vai ter o aquecimento global. Eu só não sei que dia, que hora vai ser, né? Tá, tem que marcar, combinar com Deus. É nóis. Boa. Bora. Tu acredita no aquecimento global, cara, em pleno 2025, Olha, meu Monark, irmão? não sou nem eu, sou a NASA, né? Do país... Mas a NASA mente. É a pô. NASA, do país que você considera como referência Você de sabe democracia que- e você de sabe- liberdade. Você sabe o que significa NASA em hebreu? O que significa NASA em hebreu? É. É. Significa enganar. Então, peraí. Então, quando a NASA diz... Mas peraí. é verdade. Não, mas peraí. pesquisa na Não, internet peraí. aí, é Não, verdade, não, vamos... porra. Mas chega de palhaçada, chega de zorra total, vamos conversar. Mas é verdade. Não, peraí, vamos conversar. Mas Vamos, é verdade, vamos, pesquisa, vamos, pesquisa aí. mas um pouco me importa o conceito Mas etimológico é da palavra. esquisito, né, o nome Mas da vamos palavra, lá. enganar. Bom, aí você questiona pra Terra da Liberdade. Mas vamos lá. Você tá dizendo então que a NASA, tanto Terra da a NASA Liberdade. mente, a Não, NASA não mente sabe quando ela disso. diz que de 93 para 2018, o nível do mar subiu em mais de 8 centímetros. Mentira. Em que ela diz em que só ano passado 0,59 centímetros subiu o nível do mar no mundo todo. Mentira. A NASA mente? Mente. Nem a gente também não foi pra lua, não, Mas porra aí fica nenhuma. difícil. Ah. Mas aí fica difícil. Você entende que fica difícil? Aquelas filmagens da lua são muito fake, mano. São fake. Parece o episódio do Chapolin dos Aerolito, velho. Mas vamos lá. Então, qual que é o objetivo Você já viu o prático? vídeo, mano? Já vi. É Qual que, horrível, mano. qual que é o É objetivo? muito feio. Mas qual que é o Sai objetivo? purpurina do negócio quando explode, Qual, tá qual que é o ligado? objetivo prático? Quais são os interesses econômicos ou outros quaisquer por trás da NASA mentir o aumento do nível do mar? Porque existe a agenda corporativista ambientalista do ISG, Ah. que é usada para controlar que as grandes corporações usam para controlar as empresas no mundo E inteiro. como que elas ganham dinheiro com essa informação falsa? Supostamente falsa. Porque se você tem. Você convence a sociedade que a gente tem que salvar o mundo e que a única forma de salvar o mundo é todo mundo obedecer à regra do ISG. Nisso você cria um padrão de comportamento das empresas e aí você promove apenas as empresas que seguem esse padrão e pune as que não seguem. Ou seja, você criou uma ferramenta corporativa de escolher quais empresas que estão associadas à máfia global vão dar certo e quais empresas que não se associarem vão dar errado. Então, você obriga todas as empresas a seguirem essa pauta ISG para ter um controle corporativo global. Para que todas as empresas sigam o mesmo roteiro, que é o que elas fazem. Mas se elas dissessem que o nível do mar aumenta, Aumenta o Jorge Soros ia ganhar menos dinheiro? Esse é o meu ponto. Se ele dissesse que, de fato, o nível do mar não aumenta, ele ia ganhar mais dinheiro Então, a questão é... ou menos dinheiro? A questão é, eles usam a pauta ISG para controle ideológico e político Eu das quero entender empresas. mesmo você, tá? Porque pra mim é quase que uma experiência antropológica, entendeu? Tá bom.
porque eu realmente quero entender o que Mas você conhece a ESG? passa Você sabe o que, a que é? política ESG, que são políticas para as empresas E poderem você acha ter um desenvolvimento sustentável. É, né? E você acha esquisito que todas as empresas seguem a mesma política, a mesma agenda? Isso não é uma ferramenta de controle? Mas por que você acha negativo? Mas que bom que é Porque a uma gente tem ferramenta. uma porra de Mas que bom global, que é uma pô. ferramenta de controle que, inclusive, estabelece para pequenas e médias empresas que também mantenham esse tipo de política ESG. Mas você entende que você Não se trata só das grandes corporações. Mas você A entende... legislação ambiental, inclusive no Brasil, é muito rigorosa. Inclusive, eu acho que a legislação ambiental no Brasil é muito rigorosa comparada à legislação da França, que desmatou 90% das florestas. Eu concordo com isso. Eu entendo que existem interesses estrangeiros por trás de políticas de ESG falsas em países como o Brasil. Mas o que isso objetivamente tem a ver com se o nível do mar está menor ou maior em 8 centímetros? Porque no sítio é justamente... Esse é o meu ponto, é a minha dificuldade. É de entender. justamente a desculpa que eles precisam para que dá tanta força a essa pauta. Porque se você não implementar ESG, a água do nível do mar vai subir e todo mundo vai morrer. Sigam o ESG, senão vocês vão destruir a terra, seus malditos. Me obedeçam. É isso? É isso. É isso, porra. É simples. Tá, mas eu quero entender por que... Porque eles querem controlar... Mas por que o Jorge Soros tá ganhando mais grana com essa porra? Porque ele controla o ESG, cacete. Mas a política de ESG... Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, mano. Beleza, Edinaldo aqui. Maravilha, então, você não acredita no aquecimento global? Balela. E essas tragédias que estão acontecendo no Brasil, no mundo inteiro. Existe mudança climática, natural. O clima muda. Em questão do Rio Grande do Sul, morreu não sei quantas pessoas. Cíclico acontece e tem acontecido com mais frequência, talvez, porque o clima tem realmente passado por uma mudança. Agora, aquecimento global... Mas aí faz parte do aquecimento global. Não, o aquecimento global é que o nível do mar vai subir e vai engolir tudo e aí o mundo vai... Todo mundo morrer e vai acabar com os ecossistemas e tudo mais. Eu não acho que isso está acontecendo, não. O seguinte, está acontecendo em vários fatores, hein? Se você olhar Petrópolis, o aquecimento global, acabou que as pessoas morando lá em cima, morreram muita gente. Mas a questão do aquecimento isso é normal, a gente está na natureza, às vezes rola desabamento. A natureza tem um ciclo, a natureza tem uma forma de se comportar e ela vai se alterando. Às vezes o sol está mais forte, às vezes o sol está mais perto, às vezes... Mais perto não, mas está mais forte, às vezes um planeta passa mais perto da gente, a gravidade muda o clima, às vezes um vulcão entra em erupção que não entrou em muito tempo, afeta o clima. Então o clima muda. A mudança climática é real, porque o sistema não é perfeito, o clima é sempre o mesmo. O clima está em perpétua mudança, isso é normal. Agora, não está aquecendo. E não tá subindo a porra do nível do mar. Mas se você há 50 anos atrás, tinha lugares do mundo que o aquecimento global não era tanto como está acontecendo hoje em dia. Se você pegar a foto da maioria das praias, e você vai ver que tem prédios de 50, 40 anos na beira da praia, pô. Mas tem se tivesse subindo o nível do mar, esses prédios todos teriam sido engolidos, não foram. Mas tem lugares que o mar acabou atingindo a própria terra. Se você pegar no mapa, a NASA, alguma coisa assim, tem comprovação mudanças climáticas. Pode ser que alguns lugares que não tem, como o Rio de Janeiro, estão no mesmo lugar. Mas não é global. Entendeu? Mas tem alguns rios, mares, que acabam atingindo, cobrindo a própria cidade, alguns lugares que você vai acabar... Então, o clima muda, né? O relevo do mundo muda. Tanto que no começo, lá um tempo atrás, a gente vivia a Pangeia, onde todos os continentes estavam conectados. Então, os continentes estão sempre se movendo e há alteração no relevo naturalmente. Isso não quer dizer que é aquecimento global. Mas isso acontece muitas vezes por causa do homem também. Pode ser, não sei. Acho que não. Valeu. Tudo bem, mano? Tudo bom? Então, eu creio que o aquecimento global, ele existe sim, mas não da maneira que todas as pessoas elas pensam. O aquecimento global, ele existe como um meio de manipulação utilizado pelas elites globais para a construção de um cenário geopolítico mundial onde as pessoas passam a ter medo do aquecimento, medo de um apocalipse programado. Né? Isso é uma narrativa apocalíptica. Total. Né? Total, uma narrativa apocalíptica. E impondo esse medo nas pessoas, as pessoas assim ficariam mais fáceis para serem manipuladas para aceitar qualquer coisa, porque a pessoa com medo, ela sai direto querendo fazer qualquer coisa. E tem um livro excelente sobre isso, Psicose Ambientalista, de Dom Bertrand, que explica a farsa que é o aquecimento global, tá como nós conhecemos. É isso aí, boa, concordo, valeu. Pô, 6 minutos.
Ô, Monarca, o Serjão acredita no aquecimento global, né? Eu vi no último podcast ali. Você acha que ele é o vendido? Porque ele parece ser um cara tão legal, tão gente boa. Talvez ele seja iludido. Mas ele não é burro. Não. Ele não é burro, não. Você acha que quando ele vai lá ver as transmissões do foguete lá, ele... Eu acho que ele faz parte do ambiente científico e o ambiente científico tem as suas regrinhas, sabe? Ele meio que não quer causar problema com a galera dele. Talvez, não sei. Eu não sei por que ele tem essa opinião, porque claramente o aquecimento global é balela. Eu tendo a acreditar que é balela também. É. Porque é fato. Mas eu gosto do Serjão, não gostaria de saber que ele é um vendido. Eu gosto dele, mas às vezes ele tem uma opinião que a gente não concorda, só isso. Exatamente. Ele não precisa ser vendido. Só porque é o que eu vim fazer aqui também. Só porque ele acredita na balela, entendeu? Sim. É direito dele. Ele vai mudar de ideia. Ele vai ver esse vídeo aqui, ele vai falar, ih, ninguém acredita mais nessa porra. Vamos botar a Coaf pra investigar lá as contas dele. Não, que isso. Obrigado. Beleza, Monark? Beleza. O homem não foi pra lua e Boa. o aquecimento global é uma farsa. Boa. Pois é, eu acho que a pessoa é 30 fãs do Monark. Licença. Vamos lá. Você tá batendo nessa tecla de aquecimento global ao nível do mar. Só que, tudo bem, vamos sair desse tema, desse tópico do nível do mar. Porque o aquecimento global existe, ele é feito de muitas formas. Inclusive, várias mudanças climáticas são causadas por isso. Certo? Você concorda que o desmatamento, de certa forma, está atingindo tanto no norte e nordeste, com chuvas absurdas e com secas nunca antes vistas. As chuvas no Rio Grande do Sul estão acontecendo exatamente por conta dessas mudanças climáticas causadas pelos homens, mais certo? ou menos, né? Isso não é uma coisa que vem do efeito estufa, isso não é uma coisa que vem do aquecimento global. Então explica de onde vem isso. Então, lá, o caso de Porto Alegre eu acho que é importante, porque se você for lá na cidade de Porto Alegre, você vai ver que existe comportas e muralhas em volta da cidade, justamente para proteger de alagação. Por que eles construíram isso? Só o escoamento que é mal feito, né? Mas eles construíram isso porque no passado já houve um caso de muita chuva que alagou na cidade. Quando aconteceu isso, eles construíram essas comportas. Então, esse negócio de alagar lá em Porto Alegre é cíclico. Talvez tenha acontecido com mais intensidade esse ano. Não sabemos, porque a gente não estava lá 40 anos atrás quando aconteceu. Talvez tenha acontecido na mesma proporcionalidade. Talvez tenha sido menos até do que antes. Entendeu? Porque claramente aconteceu um alagamento muito forte no passado que obrigaram as pessoas a criarem as comportas. Numa cidade que não tinha um plano diretor, que tinha o escoamento adequado da água. Numa cidade que o plano diretor, teoricamente, né, foi mal feito. E até hoje tem falhas de que causam pontos de alagamento, focos de alagamento. Esse é o problema do governo, né? Que não faz nada. Sim, mas aí isso é outro tópico. Mas isso não tem nada a ver com o aquecimento global. Então, quer dizer que o aquecimento global não causou e não afetou os tsunamis na rua, não no Japão não tem tsunami por causa do aquecimento global. Não. Os furacões têm aumentado de intensidade nos Estados Unidos, não é por causa do aquecimento global, não tá tendo tornado em Los Angeles, não tem gente pra caralho morrendo por mudanças climáticas, por coisas... Calma. Aquecimento global é uma coisa, o clima mudar é outra. E o aquecimento global não tem nada a ver com o clima. Não, o que eu tô falando pode estar havendo mudanças climáticas que não sejam derivadas Isso não é ligado ao aquecimento global, isso não é ligado ao efeito estufa. Não, porque isso não é vinculado ao desmatamento em massa, à grande criação de lixo, à grande poluição dos mares. Nada disso tem nada a ver com a mudança climática do mundo. Não, eu acho que existem mudanças climáticas, entendeu? E eu acho que o ser humano pode afetar um pouco, bem pouco da mudança climática, porque o ecossistema é muito grande. Entendeu? E eu acho que o clima tá mudando e sempre muda. Tanto que no passado teve a Era do Gelo. Então, chegou um momento que... Em que momento que aconteceu essa Era do Gelo? Depois do nosso país passar por mudanças climáticas absurdas de ter sido atingido por um asteroide. Não. Que você tá pensando de Era do Gelo de 2 milhões de anos atrás por conta de atingir um asteroide, por conta de uma colisão de uma... A Era do Gelo é cíclica, acontece várias vezes no planeta, entendeu? O que ela prova é que existe mudança climática. O clima tá sempre mudando, entendeu? Mas esse negócio de que então com as calotas tudo, e então com as calotas polares se desfazendo, com as últimas notícias com todas as geleiras caindo lá, então nada disso tem nada a ver e vai vir uma Era do Gelo nova. Se você for pesquisar, as últimas notícias das calotas polares é que elas aumentaram o nível do gelo. Se você for ver, recentemente o gelo aumentou.
É verdade, é isso, tá aumentando o gelo lá. Beleza, Monarcão? Bom, senhor. Cara, uma das principais causas do aquecimento global é o consumo de carne, né? Porque o gado, ele emite muito CO2. Você acredita nisso? Deixa eu concluir. E as elites globais, cara, deram uma solução ótima. É comer insetos, cara. Você comeria grilo, cara? Não, fala um problema de comer inseto, cara. Tem muita proteína, cara. Você tá falando sério? Tô falando sério. Ó, Jorge Soros, patrocina nós, cara. Tá. Eu sou fechado com as elites globais. Fala um ponto negativo de comer inseto. Gosto é uma merda. Mas você tem que comer pela nutrição, Monark. Tô de boa, prefiro uma picanha, mano. A maconha é boa que você fuma? É boa. A cerveja tem gosto bom? Eu não tomo cerveja, mas o uísque é bom. Com metanol? Não, com metanol não é muito bom, não. Melhor sem, né? Sem, sim. Mas você não comeria um grilinho frito? Pra experimentar, pra ver qual é, mas eu não viveria de grilo, não. Ah, cara, mas a vida não é só do que você gosta, pô. Porra, se eu puder fazer coisa que eu gosto, eu gostaria de fazer. Você acha que os grilos, eles têm liberdade de expressão? Eles têm. Já viu o grilo que dar um minuto, velho. Sei lá. Minha quinta afirmação é: não existe liberdade de expressão no Brasil. Opa, beleza. Opa. Falando... Pode ir? Pode ir. Falando um pouco mais sério agora, Monarcão. Eu concordo com você em algumas coisas. Eu acho que o nosso judiciário comete sim abusos de poder, né? Boa. Não respeita o devido processo legal. Boa. Teve várias contas lá no Twitter, Instagram, que foram deletadas pela simples vontade do Xandão. Boa. Mas, Monark, de verdade, você é muito exagerado e muito histérico às vezes. Tá bom. Você foi condenado por quê exatamente aqui no Brasil? Por chamar o Flavinho de gordo. E teve um processo legal que foi arquivado depois. Não, eu fui condenado à cadeia na primeira instância, na verdade. Mas teve um processo judicial por detrás disso, não teve? Esse tem, é porque no Brasil existe o crime de injúria, né, no Código Penal. O processo do Dino é totalmente ilegal. Os processos que foram fraudulentos, na minha opinião, foram dos inquéritos do Alexandre de Moraes. É que Monark, esse sim não seguiram o devido processo legal. Quando você fala, o Brasil é uma ditadura, eu acho que é um exagero, cara. Porque sabe o que aconteceu em 64? Pessoas eram torturadas naquela época, Monark. E hoje em dia não? Não, tem tortura hoje em dia? Cita um caso aí. Ué, o próprio Oswaldo Eustáquio, que ficou paraplégico na cadeia. Eu acho que esse caso é mentira, que foi o caso que você falou, acorda, não foi? Então, não sei, ele tá paraplégico, né? Paraplégico. E o próprio Daniel Silveira, que foi impedido de tratamento da perna dele, a perna dele chegou a gangrenar, ele é privado de ver a sua família e tal, porque ele deu uma opinião, isso é tortura na minha visão. Estão torturando o cara. Eu entendeu? entendo que nossa liberdade de expressão, ela tá tendo certos ataques, está sendo privada, mas a gente tem mecanismos pra lutar contra isso. Por exemplo... Se o Alexandre de Moraes tá acima da lei. Tem eleição do Senado, cara. Mas é tudo controlado pela elite. Pô. Mas você percebe que você é meio derrotista? Cara, já era, acabou, não tem solução. Vai fazer o quê, pô? Eu tentei, os caras me expulsaram do país e vocês deram risada na minha cara, porra. Eu não dei risada da sua cara, Monarca. Ainda me chamou de vários nomes, não tô falando de você especificamente, né? Mas eu tentei, eu defendi a liberdade de expressão, vocês me ajudaram, onde que tem liberdade de expressão, então? Nos Estados Unidos? Na China? Então tem que ir pra Lua lá pra ter liberdade de expressão? Acho que é o único jeito. Então não tem solução, é isso, galera? Não, eu gostaria que tivesse liberdade de expressão, mas infelizmente... Qual que é a sua solução, então? Quebrar tudo, destruir tudo, explodir? A minha solução é justamente não se calar, mostrar, não ter medo de falar o que tá acontecendo pras pessoas e, eventualmente, tentar convencer o máximo de números possíveis de pessoas. Mas você acabou de falar que não tem o que fazer contra isso. Valeu. Valeu. Vamos lá, Monark. Bora. Eu concordo que a liberdade de expressão muitas vezes é colocada em xeque, querem cercear e sempre... É por isso que eu falei que eu não acredito em neutralidade. Sempre vai ter algo enviesado e tudo. Agora, falar que não tem liberdade de expressão, eu já acho um exagero. Você defende exatamente essa frase, não existe liberdade de expressão no Brasil? Não, se um juiz pode te calar porque ele não gostou do que você falou, porque ele não concorda com uma opinião que você tenha sobre as urnas, você não tem liberdade de expressão. Não, então, mas aí você tá falando de algo específico. Por exemplo, semana passada eu estava aqui em São Paulo, fui participar de podcast, entrei no metrô e eu evangelizei. As pessoas me ouviram, umas fizeram cara feia, outras falaram, ai, que fica gritando aqui, mas tudo bem. Eu tive liberdade e não fui preso. Maravilha. Existe alguns países, por exemplo, se nós tivéssemos no comunismo, por exemplo, instaurado aqui no Brasil, eu já não iria poder fazer isso. Entendeu? Se nós tivéssemos, sei lá, um Mao Tse Tung aqui. Então, liberdade de expressão tem?
Tem. Agora que talvez tenha perseguição, que em algumas questões tem essa questão enviesada, eu posso até concordar, mas você falar que não tem liberdade de expressão, aí eu vou concordar com o amigo ali, você tá exagerando. Olha, eu acho que na questão é liberdade de expressão como conceito no sentido onde o Estado não pode calar você por algo que você diz. Não tem, porque o Estado pode. Então você tá falando da possibilidade, tipo, existe a possibilidade se o Estado quiser calar você. Obviamente existem pessoas que se expressam e não são presas, né? E elas estão exercendo sua liberdade de expressão. Naquele momento, a liberdade de expressão, no seu momento que você foi lá evangelizar, a sua liberdade de expressão foi respeitada pelo Estado. Porém, não é todos os casos. Em muitos casos, o Estado cerceia a liberdade de expressão das pessoas. Então, dentro do cenário jurídico do Brasil, não existe o respeito à liberdade de expressão como um todo. Mas não significa que todo mundo tá só falando que o Alexandre de possa ter Moraes uma quer. perseguição, você vê tanto a direita quanto a esquerda. Por exemplo, ontem eu apanhei um pouco do MST, que eu fui lá fazer pergunta. Eu tive a liberdade de expressão de entrar lá dentro, como consequência eu apanhei. Mas faz parte. Verbalmente, você diz? Não, Ou fisicamente? fisicamente, depois você vê o vídeo. Mas assim... Bom, eles não defendem liberdade de expressão. Não então. defende, mas assim, a guarda tava lá e protegeu a gente. Então, a guarda me salvou naquele momento. Tá bom. Então, isso já mostra que tem uma liberdade. Não tem algo assim, ó, quem pensa diferente de quem tá no governo vai apanhar e ponto final. Não, você tem uma liberdade, você pode chamar... É só me incomodar. Você vai arcar com algumas consequências de grupos totalitários, mas eu não sei, é que assim, por mais que eu não sou da esquerda, eu tenho amigos de esquerda, eu não posso falar que todo mundo de esquerda concorda com o que o MST faz, entendeu? Tá. Ou que o Brasil concorda com isso. Tanto a direita quanto a esquerda pode ir na rua se expressar. Pode? Pode. Tanto que acontece. Mais ou menos, né? Já teve pessoas que foram protestar, inclusive a gente tem o caso da Débora, que protestou contra o governo, perdeu o mané na estátua e foi presa durante 14 anos. Eu tenho uma irmã negra, minha irmã é negra, hoje ela tá em Portugal. Aqui, outros negros cuspiram nela falando que negra não podia ser de direita. Isso acontece. Pois é. Valeu, mano. Fala, Monark, tudo bem? Meu nome é Nick. Valeu, Nick. Monark, você fala que não existe a liberdade de expressão, né? Não, o Estado não respeita a nossa liberdade de expressão. Legal, mas você tá aqui hoje nessa mesa falando um monte de merda e ninguém tá te prendendo e não te acusando de nada, pô. Ainda. Então, mas você tá tendo Deixa sair o vídeo. Mas você tá tendo liberdade de falar, pô. Entendeu? Eu fui perseguido, pô. Não, mas você já foi perseguido. Eles tiraram meu dinheiro, barraram as minhas contas. Tipo, a liberdade de expressão significa você poder falar sem nenhuma punição estatal. Então, mas... Como eu fui punido pelo Estado por falar, então a minha liberdade de expressão não foi respeitada. Mas a partir do momento que eu cometo um crime... Mas eu não cometi. Não, eu tô falando assim, um exemplo. Se você tá falando que a liberdade de expressão, ela precisa existir, minha liberdade de expressão, você falou que pode inferir ou ouvir coisas que eu não gosto. Então eu posso ser racista, eu posso cometer algumas injúrias contra alguma pessoa. Você teria esse direito na minha visão de liberdade de expressão. Então, eu acho que isso não é correto, cara. Porque quando você fere o outro, isso é contra a humanidade, pô. Não tem nada de humanismo Você nisso. já feriu o sentimento de alguém? Com algo que você falou? Já, e eu pedi perdão, restaurei. Você deveria ser preso por isso? Não deveria ser preso, mas eu tô falando sobre uma fala que de repente é pública e gera opinião e influencia outras pessoas, pô. Você tá falando porque eu ofendi alguém com algo que eu falei e eu devo ser preso. Você já ofendeu alguém por algo que você falou, eu não falei que você deve ser preso, mas deve ter consequência sobre as nossas falas, pô. As nossas ações têm consequência, como ele falou. Eu fui lá no MST lá e acabei apanhando do cara. Mas essa é uma consequência que deveria acontecer? Não é que deveria acontecer, mas muitas vezes acontece. Não, mas não deveria. Então, mas acontece. Mas não deveria. Por exemplo, você vai fazer sexo com uma mulher. Você não usa camisinha, um exemplo. Você pode ocorrer muitas consequências diante desse ato, pô. Normal, essa é a vida. Exato. E pode não acontecer. Ela pode engravidar. Então, mas eu tô falando, é uma situação de mão dupla. Pode ou não acontecer. Mas é nosso direito. A nossa vida é 50-50. Como você falou, tipo, tem gente que tem gente que vai pra aí, ele foi lá evangelizar e foi respeitado o direito dele de evangelizar e você não foi respeitado. Então é 50-50. Tem hora que você dá sorte, tem hora que dá errado. Não, isso é ruim, mas, né? a liberdade mas a liberdade de expressão, de qualquer forma, ela existe. Você tem como falar e o que você pensa de alguma forma. No entanto, que você vê um monte de meme, que é meme racista, que é meme que prejudica o outro. Você vê hoje páginas de Instagram sendo denunciadas por causa da pedofilia que está acontecendo. E, de alguma forma, eles têm liberdade. Um exemplo, eu já fiz denúncia sobre Instagram que estava propagando a pedofilia e esse Instagram não foi cancelado, pô.
É uma liberdade de expressão que ele tá tendo. Em teoria. E que você concorda. Então, de alguma forma, há liberdade de expressão. Então, como eu disse, existem pessoas que se expressam livremente no mundo, no Brasil, inclusive. A questão de não haver liberdade de expressão é que, juridicamente, o Estado tem o poder de te punir se você falar algo que o Estado não gosta. Por isso ser verdade, não existe liberdade de expressão no Brasil. Porque o Estado, a qualquer momento, pode te punir por algo que você disse, entendeu? Não quer dizer que todo mundo que fala com alguma coisa é punido. Só quer dizer que o Estado não está respeitando a liberdade de expressão. Por isso que não tem liberdade de expressão. Mas se a liberdade fere o outro não tem como se defender, não seria o Estado para proteger esse cidadão? Mas aí você está querendo que ninguém possa falar algo que incomode alguém. Ou seja, tudo que eu falo, tudo que as pessoas falam, nunca pode ofender os sentimentos de alguém, entendeu? Não, eu não tô sendo politicamente correto aqui. Então, mas eu tô falando assim, a partir do momento que a gente ofendeu o sentimento das pessoas. Sim. Tipo, ainda mais se você tá fazendo vídeo pra internet, onde o seu público são milhões e milhões de pessoas, ou milhares e milhares de pessoas. Eu vou falar uma coisa que, sei lá, 100 mil pessoas vão gostar e 100 mil pessoas vão odiar, entendeu? Então... É a liberdade de escolha da pessoa. Isso, não tem como eu controlar quem se ofende. Obrigado. Monark, você acredita que existe liberdade de expressão? Não, foi justamente o que eu falei. Eu vou te provar que existe. Diga. Se você me permite, eu vou usar aquela famosa fala sua que foi o fim do seu tempo no Flow. Tá. Não é o que é falado, é quem fala. Então a liberdade de expressão existe, porém ela é seletiva. Se você se juntasse com os lacradores da Globo, você não teria sofrido aquela pressão que você teve para você sair. Então, a liberdade existe. Depende dos amigos do rei. Existe pro Lula, existe para essa galera. Você só está, segundo eles, do lado errado da força. Por isso que você é perseguido. Tá bom, eu concordo com isso, mas não é que a liberdade de expressão existe. Ela existe para quem tem poder. Mas para quem não tem poder, eles decidem o que você fala ou não, né? Existe, mas é seletiva. Então não existe. Só existe para quem fala o que vai de encontro aos interesses deles. Do Estado, concorda? Correto. Isso. Por isso, isso é errado. Qualquer um poderia falar, inclusive pessoas que não são pró-governo, ou pró-Estado, ou pró-Globo. Inclusive, eu vou exercer a minha liberdade de expressão e falar que o Flow era muito melhor quando você estava lá expressando suas opiniões. Obrigado. Júnior chama o Monark para ser co-host. Valeu. Eu tô participando. Valeu, obrigado. Boa. Vai lá. Então você sempre fala que não existe liberdade de expressão, né? Não existe, não. Então cite alguns exemplos de coisas que você não pode falar ou que ninguém pode falar aqui no Brasil. Cite alguns exemplos. Eu tenho medo de fazer isso. Não, mas vai lá. Por exemplo, eu fui multado em 300 mil reais e perdi todas as minhas contas do YouTube, Twitter, foi tudo deletado. E o Alexandre de Moraes, no inquérito, falou que eu não poderia mais me expressar. Você acha que, por exemplo, se a pessoa falar sobre as urnas, isso pode ser Ela algo pode ruim? falar à vontade, na minha visão. Não, mas assim... Mas na visão do Supremo, mas a verdade é que tem um grupo muito grande de pessoas que questionam as urnas, que não acreditam que as urnas foram... Que acreditam que as urnas foram fraudadas. E é um número muito grande de Por pessoas. isso que eles ficam punindo a gente. Você acredita que se alguém aqui falar que as urnas foram fraudadas, a pessoa pode ser multada, alguma coisa assim? Aconteceu comigo uma Então eu vez. falar por mim, vamos ver se é verdade. Eu acredito que as urnas foram fraudadas. Então se acontecer alguma coisa comigo é porque não existe liberdade de expressão. Mas vamos ver se vai... Mas não necessariamente vai acontecer, né? Não necessariamente vai acontecer alguma coisa com você. Mas aconteceu comigo. Aconteceu. Então, naquele O momento... que mais você acha que ninguém pode falar? Dá outro exemplo, fora as urnas. As urnas é uma das coisas. Um milhão de coisas não pode falar. Coisas racistas e tal. Não, beleza. Isso é já algo extremo. Tudo bom? E aí, tudo bom? Beleza. Bom, acho que ninguém aqui discorda que não tem liberdade absoluta de expressão no Brasil, porque não tem mesmo, Não tem. né? E não tem em nenhum lugar do mundo, né? O que a gente está Infelizmente. discutindo é se deveria ter uma liberdade de expressão irrestrita ou não, né? Sim. Então, eu defendo que tem que ter uma liberdade restrita. Então, por exemplo, as coisas que você falou da urna, você não poderia falar nem nos Estados Unidos. Você acompanhou o caso da Fox News e do Tucker pode Carlson? falar, tá doido? Não pode. Você acompanhou esse caso? Então, mas daí a Dominion, que é a empresa de urna lá dos Estados Unidos, foi lá, processou a Fox News e o Tucker Carlson, e eles pagaram bilhões porque foi mostrado que eles sabiam que as urnas não tinham nenhum problema.
e mesmo assim divulgaram informações falando que elas tinham problema. Eu confio na Fox News nesse caso aí, viu? Mas tem mensagem vazada deles falando que as urnas não tem nada de errado, que eles estavam fazendo isso só por audiência, inclusive falando mal do Trump, falando que o Trump era um idiota, que eles não gostavam dele, e estavam falando isso só pra ter audiência. Mas eu acho que é direito da Fox News falar o que eles quiserem. Se eles quiserem falar que eles não acreditam nas urnas, eles podem falar. Deveriam poder. Mas eu entendo que a liberdade de expressão plena não existe em lugar nenhum, de verdade, nem nos Estados Unidos. Mas eu acho isso um erro, entendeu? Só porque as coisas funcionam de um jeito agora, de um jeito ditatorial, autoritário agora, não quer dizer que não seria melhor se não fosse assim. Mas, por exemplo, você foi cancelado durante o Flow por uma onda mais de identitários, uma onda mais de esquerda, né? E você defende a liberdade deles mesmo assim, mas se eles defendem uma campanha de cancelamento para destruir a sua carreira, por que isso tem que ser permitido de acordo com a liberdade de expressão se ela tá destruindo toda a sua vida? Não tem que ter um limite para que ela não seja instrumentalizada dessa maneira? Sabe qual que é o problema do limite? O problema do limite é o seguinte: qual é o limite? Quem decide qual é o limite? Quem vai julgar tudo que é dito para falar aqui passou do limite ou não, entendeu? E qual é o limite exatamente, entendeu? Esse é o problema. A partir do momento que você coloca um limite na liberdade de expressão, você obriga o Estado a criar um aparato regulador do discurso público. E aí o Estado vai ter que fiscalizar tudo que a gente fala, e se ele perceber que a gente falou alguma coisa que o Estado não gosta, ele vai ter o direito de prender ou punir a gente. Não, a gente vai ter que questionar, vai ter que analisar. Eu não quero o Estado com esse poder todo. Entendeu? Mas isso acontece para todo tipo de lei, por exemplo, liberdade de ir e vir. Como é que a gente vai analisar onde o cara pode morar ou não? O cara tá debaixo da ponte, o cara tá na rua, você quer deixar o cara lá pra sempre, ninguém pode mexer nele, o cara pode invadir sua casa, tem um limite. Não, a questão é, eu não acho que na fala, na opinião, o Estado deva decidir o que pode sair da nossa boca de voz, de ideias, entendeu? Eu acho que ele não pode controlar o nosso cérebro e dizer, não, você só pode pensar isso, você só pode acreditar isso, você só pode falar isso, porque eu tenho a minha regra do que pode ser dito ou não e você fugiu dessa regra. Eu acho que o Estado não deveria ter esse poder. E eu acho que quando ele tem esse poder, a elite que controla o Estado consegue esmagar qualquer tipo de movimento democrático ou qualquer tipo de soberania popular. Mas na prática o que está acontecendo é o contrário. Essas pessoas que têm o direito de determinar o que pode ou não ser falado estão usando isso para tentar censurar a gente, mas de uma maneira a dizer que não, estamos protegendo você de falar como uma forma de proteção. Você vê o jogo, né? Tipo, não, eu tô calando todos vocês aqui, mas é para proteger vocês. Fica tranquilo. Eu tô tirando as suas liberdades, mas é para te proteger, é pro seu bem. Entendeu? Eu vou te dar um remédio que eu não sei a eficácia direito, eu vou te obrigar a tomar um remédio, mas é pro seu bem, porque eu sou Estado, eu amo você. Mas na prática já tem um limite de liberdade de expressão que você mesmo reconhece que tem que ter na hora de alguém ameaçar outra pessoa, na hora que uma ação, uma fala, leva a uma ação concreta que leva a um dano a uma pessoa. Então, no caso de ameaças, eu acho que pode haver uma investigação, se houver uma ameaça. Mas aí é um limite que você está dando para o Estado poder decidir. Veja, não é a mesma coisa que você falou que não pode dar, porque daí vai ter no futuro uma ditadura imensa. Mas veja, deixa eu concluir. Eu acho que num caso de uma ameaça, pode o Estado averiguar se a ameaça, é crível, ou seja, a pessoa realmente tem intenção de fazê-la, e segundo, meio, se a pessoa realmente tem meio de fazê-las. E terceiro, se ela pôs em prática o que ela ameaçou, entendeu? Se o Estado analisar que essas três coisas são verdadeiras, aí sim ele pode pegar essa pessoa e retirar preventivamente. Mas não foi porque ele ameaçou alguém, foi porque ele ameaçou, tinha capacidade de cometer o que ele ameaçou, tinha feito um preparo para fazê-lo. Mas é exatamente o que você falou que não deveria acontecer, do Estado poder avaliar, por exemplo, no caso do cancelamento que aconteceu com você. Mas aí ele tá punindo o ato de você ter preparado o assassinato do cara, não de você ter ameaçado necessariamente. Não, mas se você fala alguma coisa que leva a um crime violento... Eu fui de morte infinitas vezes, me chamaram de todas as coisas, falaram que eu tinha que morrer. Mas se você morresse, a pessoa que te ameaçou seria responsabilizada. Nenhuma das pessoas foram presas e nem vão ser. Você tá vivo. Graças a Deus. Por isso que prova que as pessoas podem falar, mesmo me ameaçar de morte. Tá vendo? Um monte de gente me ameaçou de morte e eu não morri. Mas poderia ter morrido. Mas não morri, você tá entendendo? Eles falarem as merda deles, eles falarem as coisas deles, não significa que vai acontecer, entendeu? Então eles têm a liberdade de falar, na minha opinião. Bom, voltei. Primeiramente, eu concordo que a liberdade de expressão, ela no Brasil, ela é seletiva, sim. Acho que todo mundo
consegue concordar com isso. Até quem discorda disso, na verdade, eu acho que discorda não porque realmente acredita no que tá falando, mas porque tem que seguir uma determinada agenda. Então, primeiramente, uma questão que eu coloco é: por que você foi condenado por chamar o Flávio Dino de gordola? Foi isso? Foi a única coisa que você falou. Chamei de filho da puta também. Tá. Bom, a questão do gordola é uma constatação da realidade. Ser gordo, ser magro, não dá pra chamar ele de magrola. Tudo bem, Flávio Dino, não faça nada contra mim. Mas vamos lá. Por que Jones Manuel, por exemplo, pode subir num evento político com um microfone na mão para milhares de pessoas ali e falar, por exemplo, que tem que puxar um ministro do STF pelo cabelo, como ele fala do ministro Fux? Ele cita nominalmente o ministro ainda. Ele fala que tem que ser agressivo, que tem que ter ódio dos ministros, que tem que puxar ele pelo cabelo, que é uma agressão física, e nada acontece com o Jones Manuel. Inclusive, tá aí sendo cooptado para, quem sabe, ser presidente da República, ser deputado, enfim. É completamente errado. O Ian Neves também, ele chega num podcast e pode falar em letras claras, como ele mesmo diz, tomada armada do Estado. Por que não acontece nada com o Ian Neves? Por que não acontece nada com o Jones Manuel, que sim, tem discursos que atentam sim contra a democracia? Eu não concordo com isso. O que você acha a respeito? Na minha visão, eles teriam o direito de falar essas coisas, entendeu? O problema é nós não temos o direito de falar as nossas coisas, né? Mas não deveriam ter direito de falar nem do nosso lado, nem do lado deles. Não, coisas absurdas, deixa eles falarem. Eu acho que tem que ser liberdade de Você expressão. acha que eu deveria poder falar que o monarca tem que morrer? Eu acho que sim. Tem que matar o monarca? Eu acho que você deveria poder falar que você gostaria que eu morresse. Esse é um ponto importantíssimo, porque no Brasil, muitos esquerdistas hoje, eles usam desse discurso para desmoralizar as pessoas. Falam que são nazistas, que são fascistas. Se uma pessoa que não tem nada a ver com fascismo, com nazismo, vira a óbito por causa dessas pessoas, elas têm que ser responsabilizadas também criminalmente por ter induzido a esse crime. Tá bom, obrigado. Não, eu acho que todo mundo deve ter o direito de se expressar. Teve um monte de gente que pediu minha morte, me chamou de todos os nomes na internet. Eu não acho que o Estado deveria punir essas pessoas. Eu não concordo com as falas do Jones Manuel também, eu não acho que é bom eles falarem essas coisas, mas dentro da minha visão de liberdade de expressão, eles deveriam ter esse direito, né? É claro que eles não podem coordenar o assassinato de ninguém. Se eles falarem, mate essa pessoa, ele tá ali e tal, e toque a arma e vai lá, as pessoas não podem promover e organizar o assassinato de alguém, entendeu? Valeu, esse aí foi o 30 contra 1 comigo e os meus 30 haters. Se você é hater, ou se você conhece um hater meu, manda pra ele, tá? Se inscreve aí no canal, dá os likes, faz todos os paranauê aí. E é isso. Obrigado.